Ok, voltamos. Como disse antes, a ideia é falar sobre o enfrentamento do crime organizado em tempos de pandemia. Faremos aqui a conversa entre eu e o do Maximiano, membro do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, mais ainda o Dr. Bernardo Albano, que é coordenador adjunto do mesmo grupo, que é o GAECO, isso aqui no Ministério Público do Estado do Acre. A ideia, como disse, é fazer uma contextualização do enfrentamento de maneira geral dessa criminalidade organizada, e a partir disso faremos uma pontuação em relação às particularidades que existem nesse momento de pandemia. Vamos tentar mais uma vez, porque nós tivemos um problema antes, e vou tentar de novo. Vamos ver se aparece aqui o Dr. Bernardo. Não consigo ver. Não aparece. O Bernardo não está aparecendo para mim. Olha, pessoal, não estranhe não, porque nossa formação é jurídica, tá? Essa questão de computador, internet, não é muito, pelo menos o meu, forte. Ela não tem aparecido, não está aparecendo. Estou clicando aqui nos bonequinhos, Roberto, e não está aparecendo, não aparece nada. Ele fica lendo e não aparece nada. Acho que eu vou tentar no seu, viu, Juliano? Que dificuldade, hein? Deixa eu ver. Não, acho que não sei se é ruim a internet não, pessoal. Bom, pessoal, de novo, vamos tentar, tá? Tentando, agora acho que vai dar. Pronto. Opa, Hilton, agora deu certo. Regra de fazer. Cortando aí? Aqui tá cortando o teu áudio. Você fazer um bom dia aí pra gente. Olha, bom dia. Eu quero falar que é um prazer e uma honra estar aqui, podendo trocar experiência, principalmente com o meu amigo Hildon, né? A gente já tem uma amizade que é forjada há 16 anos e é uma amizade de irmãos, uma relação de irmandade que a gente tem justamente porque é uma amizade que foi forjada nas dificuldades, né? Já de muitos anos de trincheira, de linha de frente. Eu gosto de uma frase do Ernest Hemingway, eu não sei qual é o livro, me parece que é no Porquinho os Sinos Dobram, né? Um livro ambientado na Guerra Civil Espanhola, que lá o personagem pergunta, né, quem está com vocês das trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. E ter o Hildon, né, na trincheira junto comigo aí é uma alegria, realmente é um prazer a gente ter esse trabalho junto, esse trabalho em conjunto. Parando para vocês também? Tá cortando?
Agora eu voltei, agora pode falar. Pois é, a gente estava aqui agradecendo, na verdade, essa oportunidade de estar junto contigo, né? A relação de amizade que a gente tem para conversar sobre um tema tão interessante quanto o combate às organizações criminosas, de uma maneira geral, e especificamente no tempo da pandemia, né? Nós dois que somos promotores do GAECO, né? Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, nós temos algumas pessoas de fora, e é importante explicar como é que funciona o GAECO, né, Hildo? Eu acho que é importante a gente fazer antes de iniciar o tema mesmo, né, essa retrospectiva do porquê da existência do grupo. Acho interessante isso, Fernando. Talvez você pudesse expor aí, que a gente está no GAECO desde 2015, e talvez fazer uma exposição, sobretudo em relação a como funciona, por que houve a criação do GAECO, por que os ministérios públicos, de maneira geral, funcionam sob a lógica do GAECO, por que se cria GAECOs no Estado, Brasil afora, nesse enfrentamento do crime organizado, por que houve essa escolha de identidade, quais foram as razões aí. Dá uma exposição para a gente aí, por favor. A criação dos GAECOs, elas provieram de um evento trágico, infelizmente, né? A partir da morte de um colega no estado de Minas Gerais, o colega Francisco José Lins do Rego Júnior, é promotor de justiça lá em Minas, e na época investigava o crime organizado voltado à máfia dos combustíveis. E ao longo dessa investigação que ele realizava, ele veio a ser assassinado pelo grupo, né? Então, a partir daí houve, de certa forma, a sensibilização da necessidade de um esforço concentrado do Ministério Público voltado ao enfrentamento do combate ao crime organizado. As finalidades do GAECO perpassam, de certa forma, por dois elementos. Uma da necessidade de especializar a investigação, as investigações do combate às organizações criminosas, às facções, às organizações voltadas à corrupção, são investigações de extrema complexidade. Então, daí a necessidade de uma especialização dos promotores de justiça que atuam nessa área. E também despersonalizar, né? É uma atuação que tende a ter um incremento de risco para aqueles que atuam também nessa área. Então, é importante que a investigação não seja personalizada numa figura do promotor A, B ou C. Daí a atuação do grupo. Tem uma situação interessante, Hildo, que eu me lembro de uma liderança do Bonde dos 13, ao receber o segundo mandado de prisão de investigações nossas do GAECO, né? Me foi relatado que ele ficou revoltado, falava, olha, esses GIECO aqui me perseguem, eu sou perseguido por esse GIECO, né? Não vou deixar assim não. Mas ele ficou com raiva do GIECO, né? Do grupo, e não do promotor A, B ou C. Então, é importante essa despersonalização também. Eu me lembro bem desse fato aí, foi até engraçado, porque é bem na prática colocado no mundo concreto essa ideia de despersonalização. Eu acho que é um tipo de enfrentamento que se adapta também à espécie de criminalidade que é cuidada. Você não pode tratar com os mesmos instrumentos todo tipo de crime, né? Cada investigação e cada trabalho ela tem que se adaptar à especificidade de cada crime. Acho que quando você faz uma união num grupo, você tem a oportunidade, como há uma indicação para esse grupo, de você indicar pessoas que tenham aptidão, que tenham aquela identidade com aquele tipo de atividade já. E isso eu acho que é bastante interessante, porque também essas organizações criminosas, elas se reúnem em torno de aptidões para a realização de crimes. E o que é bastante interessante é que no âmbito dos GAECs, em geral, é uma reunião de promotores de justiça que, se despersonalizando, também se especializam nessa atuação. Agora, Bernardo, para além disso, é óbvio, houve essa criação desses GAECos e as razões tem a ver com a aplicação, aquilo que se casa, de certa forma, com o contexto do trabalho, que é a organização criminosa e um grupo organizado dentro do Ministério Público para fazer esse enfrentamento. Agora nós temos uma série de fatos que movimentaram a criação desses grupos, desses GAECs. Acho que você pode talvez destacar aqui para o pessoal, porque, lembrando, nós temos tanto a comunidade jurídica nos acompanhando, como pessoas também de fora que nos acompanham, porque a ideia também dessas lives é essa aproximação com as pessoas. E a gente tem uma série de fatos que talvez sejam bastante importantes para destacar aquilo que foi o contexto da criação dos GAECs, alguns específicos, muitos do estado do Acre,
e penso que outros também têm a ver com o trabalho em nível nacional. Aqui no estado do Acre é importante destacar, a gente fazer esse resgate histórico, né? Que antes do GAECO já existia grupo de atuação especializado, né? Na época o GAEPROC, que teve uma atuação muito contundente no enfrentamento da organização criminosa que existiu no nosso estado, que foi vencida através do trabalho da união de instituições, que era o chamado grupo de extermínio, não é? Então, nós já tínhamos até precedente a existência do GAECO, a existência desse trabalho em equipe, trabalho em grupo, com resultados excelentes, resultados muito bons. Naquele momento, eles conseguiram modificar a realidade criminal que existia no estado do Acre e vencer aquele momento, né? Hoje, os desafios são outros. A gente sabe que o estado do Acre, hoje, ele passa pelos desafios voltados à atuação das facções, né? Isso passa pela posição estratégica do estado do Acre, né? Pela cadeia, pela busca do monopólio da cadeia logística do entorpecente, né? Essa posição estratégica do Estado do Acre tem a ver com o fato de a gente estar entre dois pontos de grande produção de droga, né? Tanto o Peru quanto a Bolívia, e isso cria um interesse, né, dos grupos criminosos. Isso, a gente percebe que já desde 2011, né? Desde 2011, o Acre sempre teve essa posição estratégica, né? É importante a gente situar o que é que acontece nos nossos vizinhos. Nós temos aqui no Peru, numa região muito próxima da nossa fronteira, a região ali da calha do rio Aburral, próximo da nossa fronteira com o Juruá, né? É uma região que hoje é denominada Novo Vraim, que é o vale do rio Apurímac. Uma região que vem crescendo muito na produção de cocaína, e isso tem gerado a atuação de narco-guerrilhas. Nós, inclusive, assistimos recentemente vídeos de exortação de pessoas com fuzis AK-47, e esses vídeos feitos nessa região, né? E já na Bolívia nós temos plantações, principalmente em duas regiões tradicionais, a região do Yungas e a região do Chapare, né? Com detalhe para a região do Chapare, que produz a folha de coca com alto teor de alcaloide. É uma folha amarga, que não se presta para outra função senão o refino. Tudo isso próximo, aqui dentro do da nossa geografia, né? Do nosso território. Então, isso trouxe, de certa forma, né, os olhos das organizações criminosas de nível nacional, primeiramente o PCC, já desde 2011, que começou a se instalar no estado do Acre, né? Sim, e assim, é lógico que há um interesse, porque houve também um corredor de droga que foi dominado pelo PCC, lá com a morte do Rafat, lá em Pedro Juan Cabaleiro, e há um interesse de modificação, e isso vem a trazer um enfrentamento maior das organizações criminosas nessa região, né, Bernardo? Isso causou também uma alteração bastante grande, cara, na nossa realidade. A gente sempre conversa sobre isso, nas vezes que a gente está junto, sobre o Ministério Público, a realidade do Acre e o Ministério Público, que a gente encontrou, os desafios que o Ministério Público tinha no ano de 2009, quando a gente ingressa na instituição, para os desafios que a gente encontra hoje, já no ano de 2020, a gente já se aproximando de 11 anos de instituição. Eu falei numa live anterior sobre isso, que a gente saiu da época do homicídio da faca entrou, de uma briga pequena, e a gente passou também para um homicídio com armas, um nível de crueldade maior, a gente tem um quantitativo de crimes muito maior, e qualitativamente também o crime se alterou bastante. O perfil de crime e a forma como ele se realizou alterou-se bastante. Acho que isso tem muito fruto, óbvio, da chegada dessas facções criminosas e também pela criação de uma aqui também no estado do Acre, não é verdade? Isso, eu lembro que quando nós chegamos aqui, o crime contra o patrimônio, né, eu atuava, né, em Feijó, cidade que eu tenho um carinho imenso, e o crime contra o patrimônio era furto de bicicleta, calói, poti vermelha, né? Esse era era a atuação básica, furto de bicicleta, calói, poti vermelha, e homicídio geralmente motivado pelo excesso do consumo de álcool, né? Eram essas as motivações. Com a chegada das organizações criminosas, do primeiro comando da capital, em 2011, isso trouxe a atração desse modelo criminal para o estado do Acre, né?
2013, o bonde dos 13, né? Em beligerância ao primeiro comando, mas copiando o modelo, né, a existência de um modelo de hierarquia, de lideranças, simplificando, adaptando para a realidade local, né, e cooptando novos membros. Né? Na época, o PCC, quando chegou, ele cobrava a chamada cebola. Era uma taxa que o integrante pagava mensalmente no valor de R$ 450. O bonde já chegou em liquidação, né? Na época era R$ 50, cobrava mensalidade, o bonde de R$ 50 para quem estava preso e R$ 100 para quem estava na rua, né? Então, essa realidade mudou completamente. Agora, é importante destacar também que veja bem, a gente estamos falando em 2011, né? De 2011, nós tivemos em 2013 a Operação Diáspora, né, contra lideranças do PCC, e poucas operações relacionadas à temática do crime organizado, facções, durante esse período. Na verdade, o que a gente percebe é que até 2015, né, a gente tem um marco temporal, outubro de 2015, a gente chega lá, a postura geral do Estado era negar a existência dessas organizações criminosas e o poderio dessas organizações criminosas no Estado do Acre. Né? O que nós verificávamos era, no máximo, se falava que existiam embriões, quando, na verdade, essa criminalidade voltada ao tráfico de drogas e outros crimes já estava tomada. A gente já tinha tomada das biqueiras, né? Das bocas de fumo e da cadeia logística de uma maneira geral pelo nome das facções. A gente tem uma circunstância que é isso que a gente diz sobre a posição estratégica para o crime em relação ao Estado do Acre, que é um encontro entre dois estados produtores de droga. A gente tem isso, a gente estava conversando sobre a chegada das organizações criminosas e essa infeliz coincidência de que houve, como o Acre já havia vencido um tipo de organização criminosa, é como se tivesse deitado em berço esplêndido em relação a não perceber aquilo que vinha ocorrendo. E quando se olhou o problema, parece que já havia algo grande a se enfrentar. Né? É mais ou menos, se eu não me engano, o que aconteceu no estado de São Paulo, também em relação à facção criminosa de lá, o PCC. Pelo menos aquele livro do Mário Sérgio Cristino, se eu não me engano, é o nome do autor, o Cláudio Tognoli, Laços de Sangue, em que ele fala que durante muito tempo foi tratado a organização criminosa como um problema de instituição penitenciária, não como um grande problema de segurança pública, até que lá veio esses grandes ataques no estado de São Paulo, no início dos anos 2000, e a gente teve aqui, isso que você acabou de comentar, esse ataque, os ataques das facções criminosas, se eu não me engano, em 2015. Você tem até uma expressão, Bernardo, que é muito interessante, queria que você até pudesse falar aí, sobre o que significou no Estado do Acre, pudesse explicar um pouco o que foram esses ataques. Porque a gente vivia isso, vendo no Jornal Nacional, vendo na televisão, e nunca imaginava que aqui no Estado do Acre ocorreriam circunstâncias como essa, que é de queimada de ônibus, ataque a instituições públicas, e foi tudo isso que a gente vivenciou naquele período. Pois é, para ser justo, eu só queria pontuar que esse mesmo contexto e nesse mesmo decote temporal, facções locais foram criadas ao longo do Brasil. Né? Nós tivemos, se você pegar dentro desse mesmo contexto, eu vou ter a criação da GDE lá no meu estado do Ceará, Al-Qaeda na Paraíba e assim por diante. Né? Pois é, nós tivemos esse momento, um momento de certa forma, de avestruz, né? De não enxergar o crescimento dessas organizações criminosas a nível de Estado, de segurança pública, de sistema, né? Até outubro de 2015, que eu costumo falar que outubro de 2015, a partir da morte de 2 integrantes do Bonde dos 13 e uma demonstração de força da organização criminosa, com ataques que todos que estavam aqui ainda se lembram, né? Foi uma semana de caos na cidade, com ônibus queimados, tiros disparados contra a delegacia de polícia, né? Veículos apreendidos, queimados, casas de operadores de segurança pública incendiadas, né? Então, eu costumo falar que esse momento foi o nosso 11 de setembro. Né? Em que sentido? Se fala em debriefing do 11 de setembro norte-americano, que ele aconteceu justamente pela desarticulação
das instituições de inteligência e segurança norte-americanas. Elas não se conversavam. Várias delas tinham mosaicos de informações que poderiam ter evitado o 11 de setembro e pela ausência de diálogo, de fluxo, de troca, de difusão de informações entre essas instituições, eles não conseguiram evitar. Da mesma forma que no Acre nós tínhamos uma comunidade de segurança pública e uma comunidade de inteligência que se conhecia, se reconhecia, mas pouco se integrava, né? Então, a partir desse momento de demonstração de força das organizações criminosas, houve uma necessidade de se juntar esforços, né? Me lembro que fizemos diversas reuniões à época com a DRACO, com a época DECO, Delegacia de Combate ao Crime Organizado, fizemos operações integradas com a Polícia Civil. Internamente, o próprio Ministério Público também de briefing reforçou, né, em pessoal, em estrutura, o próprio GAECO, né? E isso resultou numa resposta até bastante rápida em operações de vulto, de enfrentamento a facções. Né? Me lembro que no ano de 2016, início de 2016, nós tivemos já a operação Fim da Linha, né? Onde foram denunciados 165 integrantes do Bonde dos 13, né? A partir de um esforço de instituições, Polícia Civil, GAECO, inteligências, né? Visando fazer a identificação dessas lideranças, desses integrantes, fazer a análise de bens apreendidos e dar o enfrentamento, né? Também tivemos a Operação Sintonia, de enfrentamento ao PCC e etc. Agora, Bernardo, você mencionou, a gente estava falando do contexto, dos fatos principais que foram trazendo essa realidade que a gente vive hoje, daquilo que era o Acre e o Brasil, de maneira geral, em muitos aspectos, na época que a gente ingressou no Ministério Público, do que é hoje, né? A gente falou sobre esse enfrentamento de organizações criminosas, o crescimento delas, e o fato é que, de alguma forma, o sistema de segurança pública brasileiro, de maneira geral, não estava preparado para esse crescimento desses grupos criminosos. Não é só também, a gente comentou aqui que houve durante muito tempo que a segurança pública, a política específica disso, não negava a existência de alguns grupos e quando viu já tinham grandeza suficiente para fazer atos de confrontação ao Estado. Isso foi algo que se repetiu o Brasil afora, porque nós estávamos estruturados e preparados, evidentemente, muito mais para o enfrentamento daquela criminalidade unicelular, de um ataque específico ou de grupos pequenos, e não para grupos grandes, né? E isso você já comentou de alguma forma, as reações, né? Aquilo que foram as operações, sejam da atuação das polícias, seja da atuação do Ministério Público ou em conjunto dentro do sistema de segurança pública, que agora passa a se conversar mais. Isso é uma forma de reação. Agora, isso nos permitiu a identificação de muitos membros de organização criminosa, nos permitiu a condenação de muitos desses membros, mas ainda sobra, é claro, a gente ainda tem uma realidade de dificuldade, e eu até sempre digo, se está ruim assim, imagina sem tudo que já foi feito de enfrentamento, que é mais ou menos aqueles que odeiam o direito penal, sempre digo, se está ruim o direito penal, imagina sem ele, né? É mais ou menos o que a gente vive nessa realidade. E dentro dessas circunstâncias, a gente pode falar talvez dos desafios que a gente tem, quais são as dificuldades e eventuais fragilidades, para que a gente possa contextualizar bem as circunstâncias em que se dão esse enfrentamento às organizações criminosas. Como você vê aí, as principais fragilidades e dificuldades que a gente tem nesse meio. Que identificar, a gente identifica bastantes membros, pelo menos aqui no estado do Acre isso é bastante comum, condenam-se vários, mas aí há, óbvio, algumas fragilidades, porque o que se faz para que a gente dê o passo adiante nesse enfrentamento? Hildon, a produtividade nossa na identificação e responsabilização de integrantes de organização criminosa é altíssima, né? Eu estava resgatando esses números hoje, nós estamos com 1.605 denunciados por integrar organização criminosa aqui no estado do Acre, né? Para um estado do tamanho do Acre e para o tamanho das nossas estruturas, é um número realmente muito alto a demonstrar que estamos fazendo esse enfrentamento. Agora, as fragilidades existem e a gente tem que reconhecer, né? Uma delas, nós conseguimos identificar essas lideranças, nós conseguimos identificar esses integrantes, nós levamos ao judiciário, através da denúncia, deflagramos operações,
contamos com a sensibilidade do judiciário diante do arcabouço probatório que nós conseguimos levar, né? E obtemos a condenação, conseguimos a condenação dessas pessoas, né? Inclusive, hoje em dia, apenas altas até, né? Está girando entre 10 e 12 anos de reclusão. Iniciamos, só para fazer esse parêntese, né? Nós iniciamos com penas de entre 4 e 5 anos. Hoje chegamos a 12, né? Mas existe fragilidade no efetivo isolamento desses integrantes e dessas lideranças, né? A gente acaba, muitas vezes, tem algumas lideranças, nós já estamos na segunda, terceira denúncia, terceira vez que a pessoa responde por integrar a organização criminosa, né? Enquanto sistema, nós ainda temos fragilidades no efetivo isolamento daquela pessoa para que ela não exerça a sua influência dentro da facção. Ela acaba condenada, né? Muitas vezes recebe um mandado de prisão já na cadeia e continua a exercer sua liderança dentro do home office do crime, né? E também uma situação que nós temos que buscar mais, nos estruturar cada vez mais, no foco financeiro dessas organizações criminosas, né? Eu acho que é muito importante que nós busquemos nos especializar, enquanto sistema, para buscar o bloqueio do recurso do crime, né? Tivemos já medidas muito, muito boas, né? A Delegacia de Combate ao Crime Organizado, a própria DECO, à época passou por uma reestruturação com recursos que foram bloqueados e foi dado perdimento. Quero dar os parabéns aqui pelo doutor Daniel Bonfim, que a decisão foi exarada por ele, a pedido nosso, né? De quase 100 mil reais apreendidos do primeiro comando da capital. E esse dinheiro foi revertido para o combate ao crime organizado, com aquisição de computadores e outros equipamentos para a delegacia, né? Então é importante que a gente tenha essa atuação também, né? É verdade. Além disso que você comentou sobre essa fragilidade, que ó, a gente precisa dar um passo adiante, porque não é que não está dando certo aquilo que se usa, mas você precisa fazer mais, né? Como você é especialista nisso, sabe que segurança pública não se faz nem sequer só com isso que a gente está conversando aqui, porque pelo menos a parte que nos cabe dentro do GAECA é essa atividade de repressão, e ela permeia uma série de outras políticas públicas. Mas no que nos pertine em relação ao enfrentamento do crime organizado, além disso, eu acho que esse isolamento de liderança é extremamente importante, tanto é que houve resultados efetivos disso em nível nacional, com o isolamento de uma expressiva liderança sobre isso, e a gente também tem esse efetivo, esse passo adiante na modificação da forma de enfrentamento, que passa, evidentemente, por esse bloqueio desses meios de financiamento, para que o crime deixe de compensar, né? A gente teve já casos, as pessoas têm uma visão de achar que é pobre, são pessoas que não conseguem proveito, mas há vários outros que já conseguiram proveito expressivo proveito financeiro. Eu me lembro de uma liderança que a gente comentou uma vez que nós fizemos na audiência, em que o rapaz simplesmente tinha um carro melhor que o do meu e do seu, como foi feita a busca e apreensão. A casa dele é uma lindeza, um brinco a casa dele. Já era um rapaz que evoluiu dentro do crime, se beneficiando sobremaneira das ações criminosas. E é preciso que esse crime não compense de maneira alguma para que a União deixe de compensar. Concordo plenamente com isso. Agora, há algumas fragilidades que eu destaco a mais, que são, obviamente, legislativas, né? E a gente teve até algum pequeno avanço, pelo menos nesse aspecto específico, em relação ao pacote anticrime, mas é preciso que hajam avanços maiores, né? Que ocorram avanços maiores. Como você disse uma vez numa exposição lá na FAAL, que eu achei bastante interessante, é que tipo de polícia sobrevive prendendo o mesmo criminoso 3, 4 vezes para que possa daí sim receber uma punição. Porque, de fato, como você disse, a gente conseguiu penas de 12 anos, 13 anos, mas isso era de um sexto, por exemplo, a progressão de regime. Isso, para efeito de repressão criminal, era praticamente nulo. Eu me lembro, você tem um exemplo que você sempre conta, eu vou dar um outro que eu sempre lembro, que é de um processo que não tinha nada a ver com facção criminosa, mas era um rapaz que nós já tínhamos identificado e já tinha sido condenado por ser membro de uma organização criminosa, e que, ao término da audiência, ele saiu algemado, que é um homem notoriamente perigoso, ele foi condenado por receptação. E ao fim da audiência, eu sempre conto essa história em júri, porque é bem emblemático do sistema que a gente vive, que é um sistema de mentirinha em relação a punições. O sujeito, terminado a audiência, ele sai com uma condenação de 1 ano e 3 meses, pena mínima de 1 ano de receptação, mas ele deu 1 ano e 3 meses, algo assim, se eu não me engano, acho que pela reincidência dele.
O fato é que o sujeito, ao sair algemado, pede para parar, para a escolta parar, vira para o juiz e pergunta, sim, mas qual que é a pena de verdade? E eu até achei engraçado, porque eu falei, ele sabe bem como funciona, essa aqui que está na sentença é a pena de mentira, porque para ele o efeito da pena está lá detido dentro do sistema prisional. Acho que você vê isso também, essa questão desses obstáculos legislativos, algo assim, e mesmo alguma coisa ideológica, porque, por exemplo, recentemente me causou certa espécie, que houve até uma notícia de uma expressiva liderança de organização criminosa, em que a notícia dava assim, olha, ele tem sofrido problemas de saúde porque está isolado, mas, poxa, ele está isolado porque justamente pela pessoa que, da forma como ele age, como liderança de organização criminosa. Não fosse, não estaria isolado e não estaria com a família longe de si. Como você vê isso? Eu acho que nós ainda falhamos, temos que avançar muito, Wilton, na criação de um microsistema, né? É aquilo que você fala muito, eu não posso tratar, né, nem a dor de cabeça com quimioterapia, mas eu também não posso tratar o câncer, a metástase com aspirina, né? Outros estados avançaram na criação de um microsistema. A gente cita o exemplo da Itália, o Danilo, nosso coordenador, é o máximo especialista nesse assunto, né? A Itália ela criou um chamado doppio binário. Né? O que é isso? É um microsistema voltado ao enfrentamento das organizações criminosas. A realidade deles lá, a realidade mafiosa, né? Levou à criação de um sistema em que, para determinados tipos de crimes de especial gravidade, me lembro bem, organização criminosa, tipo mafioso, crimes voltados à infância, exploração de menores, terrorismo, esse microsistema, ele funciona. Um microsistema voltado à compressão de direitos. Eu não tenho como atuar nessas situações sem que eu tenha realmente medidas mais invasivas, né, poderes, de certa forma, mais invasivos e resultados mais contundentes. Né? Eu me lembro que na Itália, uma vez que a pessoa é condenada como líder mafioso, ele só sai do chamado cárcere duro, que é o equivalente lá ao nosso RDD, né, se comprovado que essa pessoa efetivamente se desligou da organização criminosa. Né? Aqui nós tivemos várias experiências, tanto relacionadas ao regime disciplinar diferenciado, como de transferências para o regime federal de segurança, que uma vez transferida a pessoa e conseguido por um curto lapso temporal o seu isolamento, né, nós passamos a receber um ofício atrás do outro. Olha, mas já se passaram 6 meses, já se passaram 8 meses, já se passaram 1 ano, né? Eu preciso de fato novo para mantê-lo aqui, senão eu vou devolver para o seu sistema normal lá. Né? Ora, 1 ano, 6 meses, não vai desligar, não é tempo suficiente para desligar a influência daquela liderança de uma organização criminosa. Eu considero isso também. Acho que, assim, da mesma forma que os órgãos de segurança pública não tinham noção do que seria essa ação de criminalidade organizada, nós temos uma parcela de legislação e de algumas pessoas que continuam, isso na área do nosso meio, que é o meio jurídico, continuam a enxergar o problema como se fosse um problema criminal a ser resolvido pelos instrumentos normais de investigação e de trabalho, o que não acontece. O que eu digo sempre é óbvio que a prisão não é a panaceia de todos os males, mas os meios mais gravosos de enfrentamento, eles precisam ser colocados quando você está diante de circunstâncias mais gravosas. É como você comentou, você não vai tratar o problema, uma gripe com quimioterapia, mas você também não vai tratar o câncer com uma aspirina. Você precisa ter os meios distintos. É a mesma lógica que ocorreu no direito civil, na área civil. Você não tinha como tratar contratos sob a égide daquilo do século XIX, sobre o Pacto Sunt Servanda. Você precisou trazer normas diferenciadas para o direito do consumidor e para outras normas, justamente porque a realidade era diferente. Você tinha que criar microsistemas. E acho que a gente falha muito nisso, são esses grandes desafios que a gente se coloca quando enfrenta essa criminalidade organizada. O que é terrível, porque a gente vai falar disso mais à frente, mas assim, são processos, e a gente trabalha sempre junto, normalmente muito eu e você, nessas audiências, alguns outros colegas também, o doutor Teotônio, o doutor Alceste e outros, mas muitas das audiências, quando a gente está fazendo elas lá, são difíceis, são trabalhosas, você termina uma condenação para depois chegar numa execução penal, e esse tratamento acabar sendo de uma miríade de benefícios, uma centena de benefícios que esses sujeitos vão tendo para daqui a pouco. É tão difícil, às vezes, conseguir uma condenação para depois significar tão pouco em termos de punição.
Mas a gente trouxe aqui esse estado da arte, né, Bernardo? A gente comentou sobre por que existe essa atuação do GAEC, aqueles pontos de inflexão mais gravosos em relação às organizações criminosas, mas hoje a gente está diante dessa pandemia, que nos colocou todos dentro de casa. Houve até um ministro do STJ que fez um comparativo para dizer, vejam como a prisão domiciliar é ruim, como se todos nós estivéssemos em prisão domiciliar, né? E, assim, só até um parênteses sobre isso, é como se o sujeito que estivesse no presídio não fosse melhor estar em casa, né? A questão nossa é comparar, não é melhor estar na rua do que estar em casa. Mas nós estamos na necessidade hoje, segundo os órgãos públicos, de estar dentro de casa, de nos tornar reclusos para que evitemos a maior proliferação da Covid, da pandemia. Agora, isso é uma realidade que se aplica também às OCRIMs, né? O que aconteceu, como você vê, e vamos aí adaptar em relação a isso dentro desse contexto. O que se traz dentro das OCRIMs, das organizações criminosas, para esse instante de pandemia? Você vê alguma diferença na atuação delas? Alterou-se alguma coisa? A nossa vida se alterou por completo, imagino. Para deles, com certeza, algo veio também de diferença. Com certeza, Hildon. O que era difícil, né, ficou mais complicado nesse período de pandemia. No primeiro momento, as próprias organizações criminosas também tiveram que se adaptar, né? Tiveram uma mudança de fluxo logístico, dificuldades com as barreiras sanitárias. Essas barreiras sanitárias trouxeram dificuldades para o escoamento, por exemplo, das rotas de cocaína e a chegada dos insumos. No início, nós tivemos, inclusive, monitoramos alguns salves, né, que são, como se chama, os comunicados dessas organizações criminosas para os seus próprios faccionados, orientando a mudança de atividade criminosa, né? Olha, não é só de biqueira que o crime vive, não. Então, quem quiser, quem estiver precisando, a gente empresta. A família, que se denomina família, né? Família de criminosos, a gente empresta a arma aqui, tira a arma do paiol para que você possa lá cometer o seu assalto, né? Se financiar e financiar o crime, né? Agora, uma organização criminosa ela consegue se readaptar muito mais rápido. O que nós temos verificado a nível de atuação de OCRIMs é que o chamado tráfico por formiga ou por mula, né, esse diminuiu justamente em função das barreiras sanitárias. E verificamos uma tendência, né, justamente de concentração de carregamentos. Isso acaba refletindo também em apreensões bastante, né, consideráveis, né? Eu estava vendo aqui tivemos a operação policial com a apreensão de 455 quilos de maconha, outras tantas operações, apreensões bastante consideráveis, né, de cocaína também no estado do Acre. E me lembro que em Sergipe teve também recentemente a maior apreensão no estado de Sergipe dentro desse contexto de pandemia, né? Agora, do ponto de vista de instituições, no primeiro momento nós tivemos dificuldades também pela interpretação que foi dada por alguns órgãos, inclusive pelo STF, às ações de contenção da pandemia, né? É verdade. Agora, sim, houve também um parênteses, antes da gente entrar nisso até, algo que reverberou muito lá em Cruzeiro do Sul, que é a maior cidade do interior do Acre, que foram presentes dados por organizações criminosas, eu até comentei um pouco isso em outra live, a pretexto de fazer serviços e benefícios dessas comunidades, que são comunidades mais carentes. Esses presentes, assim, ó, já que o Estado não lhes forneceu a tempo devido, nós estaremos tomando esse lugar do Estado para fazer essa transferência. Isso aí. Como é que você vê isso, dentro da perspectiva da forma como essas organizações se apresentam para esse grupo social? Isso é um problema sério do ponto de vista social, que a facção criminosa ela busca o domínio de território para melhor atuar, né? Então, dentro desse domínio de território, ela vai buscar, né, como estratégia de legitimidade social dentro daquele território, se substituir as forças de segurança, né? O pequeno ladrão lá que furta na quebrada, né? Ele vai ser disciplinado, porque ali não pode mais furtar, né? A parte de assistência social, a facção criminosa vai
de alguma forma, querer prestar algum tipo de auxílio na comunidade visando justamente essa legitimização, né? E nos tempos de pandemia, vimos algumas tentativas, inclusive, de virar fiscal da pandemia, né? Tivemos aí em alguns municípios do interior, em Feijó, alguns salvos falando, olha, a partir de agora você não pode mais ir pro hotel, tal, senão a facção que vai cobrar. Justamente dentro desse contexto, Hildo. Né? É um contexto complicado e perigoso porque você fala, não existe vácuo de poder, né? No momento em que há fragilidade da atuação do Estado em determinado território, eu acabo abrindo espaço para esse tipo de situação. Na verdade, essa é uma tentativa de legitimar discurso, para tornar ele digerível, né? Você tem um vácuo de poder, um Estado mais ausente, essas facções tentam tomar esse lugar a pretexto de supostamente trazer rótulos, como se tivessem eles próprios sendo revolucionários e lutando contra a opressão, que aliás é a palavra talvez eles mais usem salvos, contra a opressão do Estado, da polícia, de todos os entes, que vem, na verdade, proteger justamente essas pessoas. Tanto é que tem aqueles lemas, paz e justiça, que na verdade é paz no presídio e justiça para eles mesmos, né? Busca para eles mesmos. Agora, isso me chama a atenção, porque são comunidades mais carentes, são comunidades que vivem uma ausência maior do Estado, com a dependência maior, são pessoas mais pobres, são pessoas que têm menos acesso a serviços públicos, e vem diante de si a opressão desses grupos criminosos, porque antes não era um direito penal que se via, sobretudo a partir do iluminismo, era um direito penal em que só o Estado era opressor. Hoje esses grupos criminosos tomam esse papel de opressão, sobretudo dessas pessoas, é por isso que me causa certa preocupação a decisão recente do ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, determinou, quase que proibindo completamente, as ações policiais, as operações policiais a serem realizadas dentro dessas comunidades, que ele chama na própria decisão de comunidades no Rio de Janeiro. A referência é de que são, a não ser que em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser justificadas por escrito, não podem haver mais operações policiais nessas comunidades, que são aquelas que mais necessitam da proteção do Estado. Como é que você vê essa circunstância? Eu vejo com muita tristeza e lamento demais. Eu acho que é uma decisão que, primeira coisa, você não pode trabalhar a segurança pública de forma simplista, né? E me parece que, apesar da boa vontade do ministro, as consequências da decisão dele são catastróficas. Eu acho que, muito além do questionamento se essa decisão ela não vai, né, de encontro contrária ao princípio social da segurança pública, esculpido na Constituição, eu acho que existe algo que é prévio a isso daí, prévio ao direito constitucional até, né, que vai para a teoria geral do Estado. Dentro da teoria geral do Estado, um Estado ele existe através de 3 elementos, né? 2 materiais e 1 imaterial, que é povo, território e soberania. Pelo menos aqui era o que eu me lembro que eu estudei ainda na teoria geral do Estado 1, primeiro semestre, segundo semestre de faculdade de Direito. Né? A decisão do Fachin, ele acaba tirando um desses alicerces, um desses elementos, né? Porque na prática ele está delegando a soberania do Estado, não, ou delegando, não, ele está proibindo a soberania do Estado dentro de um determinado território, né? Ele acaba delegando naquele território, nas favelas e nas comunidades, que a soberania vai ser exercida pelas facções criminosas, né? Isso é uma situação muito séria. Eu acabo criando dentro do Estado os chamados black spots, né? Aqueles pontos onde o Estado não atua. Eu acho que, fazendo um paralelismo recente a nível de América do Sul, eu só me lembro do que aconteceu na Colômbia, quando resolveu-se criar aquelas áreas de armistício e delegar parte do território para o controle das Farc, com resultados catastróficos. Com toda certeza. Eu vejo também, para além da questão constitucional, há um problema se olhar sobre a perspectiva daquele que é o policial. Veja, estamos falando da polícia que trabalha adequadamente. Estou falando de
que o policial que age legalmente é um criminoso também, um criminoso de fato. A gente fala sobre a perspectiva da segurança jurídica que esse sujeito tem, esse policial, dele imaginar que pode ir lá. Tudo em economia se diz muito, né? A gente precisa de regras claras para que haja um investimento. Essas regras claras, elas dão segurança para o investidor. Regras claras precisam dar segurança também ao policial, ao servidor público. Qual é o policial, e de maneira geral, vai ter segurança de imaginar que pode realizar uma operação policial lá dentro? Por exemplo, foi noticiado por uma TV nacional uma realização de baile funk. O baile funk foi até 6 horas da manhã lá, 7 horas da manhã, com uma grande aglomeração de pessoas. Qual policial militar, quais policiais, qual batalhão tem segurança de atender um chamado da população para ir até o local com 4, 5, 10, 15, 20 policiais para realizar, porque há quem diga, e tem muitas pessoas dizendo isso, que isso é um problema de polícia, de agir, que a polícia deve agir nessas circunstâncias. Ou mesmo uma ação em que uma pessoa liga para o 190 e diga assim, olha, estão matando meu filho aqui na minha frente. Como é que nós vamos fazer para poder essa pessoa receber a atenção do Estado? Ele precisa escrever por escrito e ter segurança de que vai subir lá. E ele tem certeza que é uma fala absolutamente aberta, quando eu digo, olha, absolutamente excepcional, que deve ser justificada por escrito. Esta é uma fala bastante aberta, é um conceito indeterminado que só o fato concreto vai dar. Qual a segurança do policial saber que naquele momento ele vai ter essa possibilidade? E essas comunidades acabam ficando desassistidas. Mas houve também, Bernardo, outro problema que foi trazido nesse âmbito desse estado de pandemia em que nós vivemos hoje, que foi a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que trata sobre a forma de disposição e tratamento do juiz em relação às pessoas que estão presas nesse período de pandemia, mas ainda também, rapidamente, uma decisão do ministro Marco Aurélio, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que, acho que até foi você que me disse uma vez, que ele inaugurou um modelo de decisão de exortação dos juízes. Né? Decisão conclamatória. Conclamatória, justamente. Conclamatória do juiz. E assim, só para dar um dado, o CNJ, inclusive, dispôs em notícia em 12 agora de junho, que houve a soltura por força disso, dessa recomendação, de 32,5 mil pessoas. Como é que você vê isso, esse momento aí, essa recomendação? Olha, são variações sobre o mesmo tema, né? Eu acho que com relação à resolução do CNJ, essa resolução 62, até você poderia falar um pouquinho, que eu sei que refletiu sobre isso, se havia atribuição do CNJ para fazer uma recomendação de caráter meritório, né? E a decisão do ministro Marco Aurélio, na DPF 347, inaugurou realmente um novo instituto, que é uma decisão conclamatória. Eu realmente não sei o que é isso, mas sei das consequências, né? Infelizmente, as consequências a nível de Brasil foram muito ruins, né? Nós tivemos várias decisões. Fazendo aqui uma pesquisa rápida da mídia aqui para a live, ó, líder do PCC foge 5 horas após ganhar liberdade condicional por Covid-19, lá no estado do Paraná. Né? Outro, condenado a 100 anos. Traficante foge 8 horas depois de conseguir prisão domiciliar por conta do Covid, né? Outra, em prisão domiciliar por causa do coronavírus, líder dos manos, rompe tornozeleira e foge, né? Isso no Rio Grande do Sul. Tivemos, a nível de Brasil, várias situações de liberdade de pessoas de forma absolutamente razoável e até contrária àquilo que se pregava e se prega do ponto de vista sanitário, né? de saúde mesmo, né? Quando todo mundo pregava que justamente havia necessidade do isolamento, né? Inclusive nós que não cometemos crimes, estávamos em isolamento, em distanciamento social, né? Essas decisões, de forma, a meu sentir, assodada e simplista, vinham no sentido de liberar criminoso, de desafogar o presídio e levar, aspas, o problema para a rua. O problema, se esse pessoal estiver na rua, não é problema, de certa forma, nosso, né? Então, foram decisões, a meu sentir, muito infelizes. Mas eu acho que Sim. O que eu vejo o Conselho Nacional de Justiça, tanto o Conselho Nacional de Justiça, especialmente, e o Conselho Nacional do Ministério Público,
Ambos foram criados na reforma do Judiciário. Já são órgãos que já têm décadas de existência e a criação deles toda veio sob a promessa de que, sobretudo o CNJ, não influenciaria decisões judiciais. Aquilo que era o mérito das decisões judiciais, eles não seriam influenciados. Mas o que você vê na prática é que muitas vezes isso acontece. Você vai no site do CNJ, em específico, essa notícia que eu mencionei de 12 de junho, em que eles referem-se a essa recomendação como se fosse uma recomendação administrativa. Ora, prender preventivamente uma pessoa não é uma decisão administrativa, é uma decisão típica de um magistrado. E ali não adianta dizer que isso aqui é uma recomendação. Todo mundo sabe como é que funciona esse tipo de recomendação. Tanto é verdade que a própria notícia refere claramente que há um grupo de monitoramento dessas recomendações. O que demonstra para o juiz que isso, mais do que a conclamação do ministro Marco Aurélio, é algo que as pessoas acabam cumprindo, que a gente sabe como funciona esse tipo de recomendação. E chama a atenção minha, porque essas recomendações, não só essa, como muitas outras, dão determinações a outras autoridades que nem estão sob a administração do Conselho, sob a tutela, sobre a responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça. Tem partes lá que dão obrigações à autoridade policial, como se compete ao Conselho Nacional de Justiça fazer isso. E tem que me chamar a atenção também a força, o desejo que o Conselho Nacional de Justiça tem muitas vezes de legislar. Menciona-se lá máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão. Onde está escrito isso na lei, que existe máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão no período da Covid? Não, é o CNJ que está dizendo. Tinha que haver uma lei, a pessoa tem que ter limite nas suas ações. Mas, até onde a gente sabe, a prisão preventiva em si, ela já tem uma máxima excepcionalidade. Tem que chamar a atenção que não tem ninguém que não esteja preso preventivamente que não haja interesse público para isso. Tanto há interesse público da sociedade de ouvir, de se cuidar em relação a esse período da pandemia, como também há, por outro lado, o interesse público de que aquele que está preso permaneça, desde que continuem presentes os requisitos da preventiva. E tem que chamar a atenção esse fetiche, que tanto o Supremo tem muito, e o Conselho Nacional de Justiça também, de às vezes se esquecer e de achar que crime grave é só aquele praticado com violência ou grave ameaça. Isso me chama a atenção porque, até onde eu conheço, a recomendação ela não ressalva membros de organização criminosa, ela menciona crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que é, inclusive, um critério que sempre, a meu juízo, foi inconstitucional, porque a Constituição não considerou a grave ameaça e a violência como critério para considerar a gravidade de um crime, até porque isso é muito mais um crime praticado por pessoas pobres, são crimes de sangue, do que um crime praticado por pessoas de mais alta classe social, que é até preconceituoso. Mas veja, a Constituição, quando ela definiu os crimes mais graves, ela trouxe inclusive o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, para sua realização, pelo menos como tipo penal, prescinde, ele não precisa da violência ou grave ameaça. Ora, se a Constituição trouxe como assemelhada a hedionda o tráfico de drogas e trouxe uma série de disposições, ela prevê confisco especial para o tráfico de drogas, prevê perda da nacionalidade para o naturalizado no tráfico de drogas, é porque a Constituição está dizendo muito claramente, olha, esse crime aqui, mesmo sem violência ou grave ameaça, ele é grave. E se a Constituição faz isso para o tráfico, isso não qual o direito que tem o intérprete de entender assim, olha, todos os demais crimes que não são com violência, só crime com violência e grave ameaça, é efetivamente grave. Eu considero que o critério inconstitucional é muito no achismo disso aí, e isso exclui uma série de outras pessoas, sobretudo aqueles que cometem crime do colarinho branco. Acho a decisão, a recomendação, ela tem aspectos positivos quando ela trata, eu até vi uma palestra recente sobre isso, quando ela trata de algumas coisas sobre o cuidado de saúde do preso, mas ela é bastante ruim em relação a recomendar a decisão de prisão preventiva, decisão de prisão, ela tem que ser lá no fato concreto, lá na hora, o juiz tem que decidir isso. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça cuidar, a meu juízo, desse tipo de circunstância que, a meu ver, extrapolem muito as obrigações. O juiz tem que decidir lá no caso e não se pode ele abrir mão da sua atividade judicante, porque isso é abrir parcela do poder que foi dado a ele no concurso público através do momento em que ele se investe no cargo. Mas, Bernardo, o pessoal está avisando aqui que está faltando alguns minutos aqui, 5 minutos, para você aí, a gente falou bastante aí sobre o contexto. Esse é um tema que, se deixar, a gente ia abrir mais uma live aqui, né? Para falar um pouco. É um tema que a gente gosta muito, né? De que é aquilo que a gente trabalha bastante, faz com amor mesmo e carinho. Mas faça aí suas considerações finais aí, fica à vontade, meu irmão.
Com certeza, Hilton. Eu só queria lembrar que essas recomendações trouxeram, inclusive para a gente aqui, né, também algumas situações nesse sentido. Tivemos, à época, a soltura de 12, se não me engano, integrantes da organização criminosa, do Comando Vermelho, e a sede recursal, né, diante da sensibilidade da nossa Câmara Criminal, nós conseguimos reverter e obtivemos o mandado de prisão dessas pessoas novamente, né? Mas, justamente, não é só na teoria, é no caso concreto mesmo que o prejuízo acontece. Hildon, na verdade, é só agradecer realmente essa oportunidade, é muito bom ter essa oportunidade de estar trocando ideias aqui contigo, né? Nesse período de pandemia a gente não tá junto, eu estou me sentindo naquele nosso momento de café, né? A gente separa sempre ali uma meia horinha para fazer um brainstorm, conversar um pouco sobre essa temática, tomando um café, né? Muito bom ter essa oportunidade e dividir com os demais. A gente tem só que agradecer, né, ao Ministério Público por essa oportunidade, a doutora Kátia, nossa procuradora-geral, a Patrícia Rego e toda a equipe do CEAF, né? E aos nossos colegas do GAECO e, sobretudo, também a toda a nossa equipe, né, de apoio, do Núcleo de Apoio Técnico do NAT, né? Gente que efetivamente, deixando claro que o Ministério Público não parou, muito pelo contrário, com a pandemia a gente tem trabalhado praticamente 24 horas por dia, né? Cada um no seu horário. Eu, particularmente, peguei a mania de acordar às 3 da manhã, né? E trabalhar geralmente entre 3 e 7. A casa está mais tranquila ao momento que eu estou pensando nos processos mais complexos, etc. Né? Já tenho outro colega que trabalha da meia-noite às 2. E o Ministério Público está trabalhando efetivamente 24 horas por dia nesse enfrentamento à pandemia e no enfrentamento ao combate ao crime organizado. Obrigado, Bernardo. Quer dizer, óbvio, você é o grande amigo, irmão mesmo de batalhas, de luta, e a gente sabe que a gente às vezes se entende só no pensamento, no olhar mesmo. Maravilhoso poder falar contigo, meu irmão. Agradeço também a todas as pessoas que você cumprimentou, estendo os cumprimentos, também essa iniciativa do Ministério Público. Deixo como reflexão em relação a essas prisões, que as pessoas analisem. Será que esse sujeito que é membro de organização criminosa, alguma vez na vida do sujeito, pratica, ele faz uma promessa de cometer vários crimes, que só assim ele entra na organização criminosa? Será que esse sujeito, como vai sair, ele saindo da prisão, ele vai algum dia querer cumprir essas medidas que são do Estado, o mesmo Estado que ele rejeita, para ingressar nessa organização criminosa, é isso que ele faz? Fica a reflexão, porque é preciso ter esse olhar e saber da realidade desse tipo de pessoa. Cumprimento todos os presentes e faço um agradecimento especial à Juliana, que está aqui do meu lado, né? E meu amor, que me ajudou muito aqui para fazer essa live. Não foi fácil, não. Grande abraço a todos aí e fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos. Obrigado.